O pouco que você tiver nas mãos de Deus se tornará uma ferramenta de bênção, se tornará uma ferramenta que vai alcançar vidas, que vai transformar vidas. A pergunta do Senhor hoje para você é: o que é que você tem nas suas mãos? Em 2014, Deus me fez essa pergunta: o que é que você tem em suas mãos? E eu disse: Deus, eu tenho um celular. Eu só tenho um celular. E hoje, através desse celular que eu estou falando com você, ou melhor, desses celulares que Deus multiplicou, os celulares, eu não estou dizendo que eu sou melhor do que você, não. Eu simplesmente disse: Deus, o que eu tenho em minhas mãos eu consagro ao Senhor. Eu consagro a Ti. Deus não precisa de grandes coisas para operar milagres. Deus só precisa da nossa fé e do nosso desprendimento. Amém? Nós temos muito pouco, mas o pouco que temos devemos consagrar ao Senhor, porque assim Ele vai fazer a obra dele na nossa vida e através da nossa vida. Deus transforma aquilo que nós temos para oferecer, ainda que eu e você achemos pouco, mas Deus transforma esse pouco em algo útil, em algo que vai glorificar o seu nome. O que você tem nas suas mãos? Use o que você tem com fé, ainda que você julgue ser o mínimo, mas comece fazendo algo por alguém, mesmo que seja pouco. Ninguém é tão miserável que não tenha algo a oferecer para alguém. Mais uma vez eu peço que você compartilhe essa mensagem com aqueles que estão necessitados. Muitas pessoas precisam ouvir a palavra. Nós cremos que nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, o que fará a diferença na vida das pessoas é a palavra de Deus, é a oração, é o tempo que nós dedicarmos ao relacionamento com o Senhor. Portanto, eu peço que você compartilhe essa mensagem, que você coloque o seu comentário, deixe o seu like, o seu pedido de oração. Aqueles que puderem se tornarem membros do canal nos ajudam a produzir esse conteúdo. Amém? Então, se você pertence a Deus, consagre a Ele a sua vida, os seus bens, tudo que você tem, tudo que você possui. Você tem um talento, consagre a Deus. Sabe? Você tem um dom, você tem uma habilidade, você é uma pessoa carismática, você é uma pessoa de oração, consagre a sua vida, tudo isso a Deus. Nós nunca vamos aproveitar o pleno potencial que temos nas nossas mãos até que nós estejamos dispostos a entregar o que temos nas mãos para Deus. Se você tem algo em suas mãos, não hesite em consagrar, em dar para Deus. Fala assim: Senhor, essa família eu consagro a Ti. Toma aqui, ó, essa família não é minha. Até porque a Bíblia diz, Salmo 127, né? Os filhos são herança do Senhor. Não é verdade? Senhor, os meus filhos não são meus, são seus. Eu consagro a Ti. O que é que você tem em suas mãos? Em João capítulo 6, houve um momento em que a multidão que ouvia Jesus ficou faminta. E os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, o que nós vamos arrumar com esse povo? Não tem comida para esse povo. E ainda que a gente tivesse dinheiro suficiente, tivesse 200 denários, nós não conseguiríamos comprar alimento para esse povo todo. Olha só, um ambiente de incredulidade, de dúvida. Mas mesmo assim, Jesus viu fé no meio daquela multidão. Primeiro ele disse para os discípulos: dai vocês mesmos a eles de comer, dá-lhes vós de comer. Ou seja, isso é responsabilidade de vocês. Jesus talvez estava testando eles ali para ver o que eles fariam. E depois Jesus pergunta assim: o que nós temos
que era a mesma pergunta que Deus fez para Moisés: o que é que nós temos em nossas mãos? E eles disseram: Jesus, a única coisa que nós temos em mãos aqui são 5 pães e 2 peixes. Aleluia. A Bíblia diz que eram 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Podemos estimar que estavam ali aproximadamente 15.000 pessoas, mas só haviam 5 pães e 2 peixes. Um menino que resolveu consagrar aquilo que ele tinha em suas mãos a Jesus. Ele entregou o que ele tinha em mãos a Jesus, como se dissesse: está aqui, Jesus. O que eu tenho é isso aqui, é pouco, mas eu consagro ao Senhor. Eu fico pensando, sabe, irmãos, no meio de 15.000 pessoas, certamente mais pessoas tinham alimento ali. Não era só aquele menino. Qual de nós que sai aí para um lugar distante, sem levar um dinheiro ou uma barra de cereal, qualquer coisa, se der fome, ainda mais se você tem criança, não é verdade? Mas no meio daquela multidão de 15.000 pessoas, tem um cachorro latindo aqui, não reparem, tá? Eu não estou em um estúdio, eu estou em casa. Quando aquele menino entregou os 5 pães e 2 peixes, certamente outras pessoas tinham o alimento ali para dar também, mas preferiram reter consigo. Sabe o que acontece? Até hoje existe uma multidão faminta lá fora, uma multidão sedenta, uma multidão carente. E eu e você temos o alimento para essa multidão. Só que poucos são aqueles que decidem consagrar a Deus o pouco que tem. Talvez a única coisa que você tenha seja o seu tempo. Mas um tempo que você consagrar ao evangelismo, a compartilhar uma mensagem pelo WhatsApp, sabe? Que seja um minuto com Deus, que seja uma outra fonte de reflexão bíblica. Isso fará uma grande diferença na vida das pessoas. Aquele menino tinha pouco nas mãos, mas aquele pouco que ele tinha alimentou uma multidão. Em 1 Samuel capítulo 17, nós vemos outro menino chamado Davi. Enquanto que os soldados tinham escudo, lança, espada, Davi tinha 5 pedras. Mas ele consagrou aquilo ao Senhor. Por que você sabe que ele consagrou, pastor? Porque ele falou para o gigante: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, está vendo? Quando ele disse isso, os céus se moveram, irmãos. E aquelas pedras, elas, se fosse olhar nos dias de hoje, elas se tornaram como se fossem mísseis, assim, destruidores. Se tivesse ali 200 gigantes ali, Davi teria derrotado os gigantes, teria derrotado os 200, porque ele consagrou aquilo que tinha a Deus, ao Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus. O que é que você tem em suas mãos? Em 2 Reis capítulo 4, verso 2, Eliseu pergunta para a viúva assim: o que é que você tem em sua casa? Olha outra pergunta aí. O que é que você tem em suas mãos? O que a viúva falou? A tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite e um pouco de farinha. Vou fazer um bolinho aqui para mim e para o meu filho e depois vamos morrer. Eliseu falou assim: não, antes de fazer o bolo para você, pega o que tem nas suas mãos e faça um bolo para mim. Consagre aquilo. Eliseu simboliza a figura de Deus. Consagre aquilo que você tem ao Senhor. Essa é a palavra que Ele tem para você hoje. Você pode achar que tem pouco nas suas mãos, mas quando você consagra a Deus, isso se torna
potencializado pelo Espírito Santo. Infelizmente, muitas pessoas hoje que estão com as mãos cheias, um dia vão se apresentar diante de Deus com as mãos vazias. Amém?